Em 1978, um piloto de 20 anos chamado Frederic Valent desapareceu em pleno voo. E embora seu desaparecimento complete 43 anos esse mês, ele ainda está cercado de mistério e associado a OVNIs, sendo um dos casos mais assombrosos da história da ufologia mundial. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje trago um caso inexplicável e não solucionado, cercado de enigmas. Se você se interessa em assistir esse tipo de assunto, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos. O caso de hoje é sobre o misterioso sumiço de Frederic Valent, um piloto de 20 anos de idade que tinha cerca de 150 horas totais de voo, o que é considerado experiência moderada na aviação, já estando inclusive habilitado a voar à noite, com a condição de que o tempo estivesse bom. Frederic havia se candidatado 2 vezes para se alistar na Força Aérea Real Australiana, mas foi rejeitado por desqualificações educacionais. Mas ele estava determinado a ter uma carreira na aviação e estava estudando meio período para se tornar um piloto comercial, apesar de já ter sido reprovado algumas vezes e estar envolvido em alguns incidentes de voo, tendo recebido várias advertências por voar em zona restrita e dentro de nuvens. Tudo começou no final da tarde de 21 de outubro de 1978, quando Frederic decolou a bordo de um Cessna 182L, um avião leve partindo do aeroporto de Melbourne, com destino à Ilha King. Ele tinha planejado seu voo com antecedência e pretendia passar sobre o Cabo Otway, nas proximidades do Estreito de Bass. Ele conhecia o trajeto muito bem, pois já tinha efetuado voos sobre essa região em várias ocasiões. O voo deveria durar aproximadamente 90 minutos, devendo chegar por volta das 19h50 em seu destino, mas às 19h06, Frederic ligou para o serviço de voo de Melbourne para informar que uma aeronave não identificada o seguia a 4.500 pés. O serviço respondeu que não havia trânsito perto dele no momento, mas ele insistiu que podia haver uma grande aeronave desconhecida perto dele, que parecia ter 4 luzes de pouso brilhantes, todas iluminadas, com o exterior metálico apontando uma luz verde sobre ele e que passou 1.000 pés acima dele, movendo-se em alta velocidade. Por mais 5 minutos ele relatou os movimentos da aeronave, alegou que se movia em sua direção e que o outro piloto estava brincando com ele e que estava orbitando acima dele. Poucos minutos depois da primeira radioestação do serviço de voo de Melbourne, Frederic informou que estava tendo problemas no motor. Os funcionários do rádio pediram mais uma vez para identificar a outra aeronave. Após a pergunta, Frederic disse suas últimas palavras: "Está pairando em cima de mim de novo e não é uma aeronave." Ele conseguiu responder pouco antes da transmissão ser cortada. O último som que os oficiais de rádio ouviram foi um som metálico barulhento e o contato foi perdido. Os funcionários do serviço de voo de Melbourne assumiram que Frederic tinha caído e uma busca inicial marítima e aérea na área de 1.600 quilômetros em que ele sobrevoava pela última vez não revelou nada em 4 dias intensos de procura. O Departamento de Transportes australiano investigou o desaparecimento de Frederic, mas não conseguiu encontrar nada. Havia apenas uma clara mentira sobre o motivo do voo. Ele deu 2 razões diferentes para pegar o avião. Para a família, ele disse que iria pegar Lagostin e para o controle, ele disse que estava coletando passageiros. Mas não havia Lagostin em King Island na época e ninguém se identificou como passageiro dele. Alguns relatos dispersos de pessoas que viram aviões pousando ou voando por cima
foram coletados, mas no final o desaparecimento foi presumidamente encerrado. Só que o caso estava longe de acabar. 5 anos depois, uma aba de capuz do motor do mesmo tipo de aeronave foi achada na Ilha Flanders. A investigação concluiu que a peça poderia ser do avião que Frederick pilotava, porque tinha números de série na mesma faixa. Porém, era impossível ter certeza, porque houve 2 aviões desse tipo que perderam partes semelhantes naquele período. O pai do piloto, Guido Valenti, chegou a dizer, após o misterioso desaparecimento, que o filho estava encantado com OVNIs, assistindo filmes e acumulando artigos sobre o tema. Tudo porque, no início daquele ano, ele havia observado um OVNI se afastando muito rápido de sua aeronave e que ele estava preocupado em ser atacado por algum dia. Sei que meu filho está vivo em outro planeta e que um dia voltarei a vê-lo, ele disse segurando uma foto de Frederick. Em uma coincidência bizarra, documentos de investigação mantidos pelos Arquivos Nacionais da Austrália também mostraram que Frederick tinha falado com sua namorada sobre ter sido levado por um OVNI apenas 6 dias antes dele ser visto pela última vez. Após essa declaração e por causa das circunstâncias estranhas, ufólogos ofereceram alegações de que ele foi abduzido por alienígenas. Eles alegam que havia relatos de testemunhas oculares das luzes verdes que Frederick falou ter visto se movendo através do céu. Um grupo do Arizona também acredita que um sequestro de OVNIs é uma explicação provável. O relógio do disco terrestre teve fotos tiradas por um encanador que mostram um objeto em movimento rápido através da água perto da cena do desaparecimento. No entanto, as fotos ficaram muito embaçadas para identificar claramente o objeto. O caso permanece sem solução por mais de 40 anos e nenhuma nova informação tem sido coletada desde 2014. O falecido Paul Norman, da Sociedade Vitoriana de Pesquisa de OVNIs, passou anos entrevistando pessoas e investigando o caso. Ele alegou que um fazendeiro não identificado viu um avião de 30 metros pairando sobre sua fazenda na manhã seguinte ao desaparecimento e que a aeronave desaparecida de Frederick estava presa ao OVNI. Existem outras teorias para explicar o mistério. Chegaram a dizer que Frederick encenou seu próprio desaparecimento porque ele tinha combustível suficiente para voar 800 quilômetros. A aeronave dele não estava aparecendo no radar, apesar das condições ideais, e isso deixou dúvidas sobre ele estar realmente perto do Cabo Otway. E a polícia de Melbourne recebeu relatos de um avião leve fazendo um pouso misterioso não muito longe, no mesmo momento do desaparecimento de Frederick. Outra explicação é que ele possa ter ficado desorientado e estava voando de cabeça para baixo. Assim, as luzes seriam apenas o reflexo de sua própria aeronave. No entanto, o modelo que ele estava pilotando não suportaria voar assim por tanto tempo. Outra possibilidade foi de que ele já estava com a intenção de tirar a própria vida e tramou essa história, o que foi descartado por alguns médicos da Força Aérea, amigos e familiares. O pesquisador Kate Basterfield teve acesso a arquivos nacionais de investigação inéditos em 2012 e disse que o caso atraiu especulação, mas que era ridículo considerar uma abdução de OVNIs. Ele disse que existem várias mentes racionais perseguindo o caso, mas talvez nunca se saiba o que realmente aconteceu naquela noite. A conversa do rádio entre Frederick e o controle aéreo foi revisado em 2013 pelo astrônomo e piloto aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, James McGarra, e pelo autor Joe Nickel. Eles propõem que Frederick era um piloto inexperiente que foi enganado pela ilusão de um horizonte inclinado para o qual ele tentou compensar colocando sua aeronave em uma espiral para baixo
que ele inicialmente confundiu com uma simples órbita da aeronave. Segundo eles, as forças da espiral diminuíram o fluxo de combustível, resultando na queda. Quanto às luzes, provavelmente eram os planetas Vênus, Marte e Mercúrio, com a estrela brilhante Antares, que se comportam perfeitamente como Frederick descreveu. Apesar de todas as teorias prováveis sobre o desaparecimento do piloto, não houve nenhuma explicação real e conclusiva, e o mistério continua assombrando a Austrália ainda hoje. Existe uma placa memorial no farol onde ele fez seu último contato por rádio antes de desaparecer sem deixar rastros. O áudio original da conversa entre Frederick e o controle aéreo nunca foi divulgado ao público, mas o diálogo em forma de texto que fez parte das investigações foi divulgado e algumas pessoas fizeram simulação da conversa. Me conta aqui se você já conhecia essa história e se você gostou do vídeo de hoje, eu vou recomendar que você assista A Noite dos OVNIs, um caso ufológico brasileiro muito interessante que eu já contei aqui no canal. Envolve perseguição de OVNIs pela Força Aérea Brasileira. Eu vou deixar aqui na tela final. Por hoje eu fico por aqui, eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!